Uhum. Bom, professor, tudo certo. Novamente, queria te agradecer pela presença conosco para contribuir com o Projeto Movimente. E fica à vontade, então, para compartilhar um pouco da tua trajetória acadêmica, profissional, o que quiser desejar explicar um pouco para nós da tua caminhada, compartilhar um pouco da tua área de pesquisa, por favor, fica à vontade. Pronto, então vamos lá, direto, tentando ser o mais breve possível e direto. Então, sou formado pela URGS, né, pela ESEF-URGS, formei em 86 e anteriormente eu tive uma carreira como atleta de futebol profissional por bons anos, desde o juvenil, enfim, as categorias de base do Grêmio, depois internacional, enfim, depois joguei por outros clubes, pronto, mas não interessa. Mas a minha carreira esportiva me motivou, me levou a fazer educação física, eu tinha uma ideia de que aquilo andava bem próximo daquilo que eu gostava de saber. Eu, como atleta, me fazia muitas perguntas, né, sobre se estava certo ou errado o que eu tinha feito, se eu podia ter feito melhor. Eu vi muitos atletas, colegas se lesionarem, e na minha época começou a ficar muito forte na área do futebol o treinamento de força, e eu sempre tive muita dúvida sobre o que eu fazia, se era correto. Eu percebi em mim mesmo, em alguns colegas, que o treino de força acabavam nos tornando muito mais potentes, muito mais fortes, muito mais resistentes. E ingressando, então, na universidade, desde o primeiro semestre, já comecei a fazer estágios na área de treinamento de força, em estúdios, em academias, em clínicas, enfim. Trabalhei muitos anos numa clínica de acupuntura, como educador físico, né? Depois já de quase próximo de formar e depois de formar, e passei a entender e ver assim os benefícios do treinamento de força. E, obviamente, dei sequência, né? Depois da minha graduação, fiz 3 cursos de especialização em treinamento físico esportivo e medicina do esporte, todos também na URGS. E, mais adiante, eu entrei no mestrado, né? Obviamente, estudando treinamento de força, que já fazia parte das minhas leituras, enfim, dos meus pensamentos sobre. E, ingressando nesse período como professor da ESEF, eu acabei concluindo meu mestrado investigando o efeito de treinamento de força em crianças, pré-púberes e púberes. Era uma linha de investigação, foi o primeiro estudo no Brasil feito nesta área, e eu ingressei, e a partir dali comecei, já como professor da ESEF, a investigar algumas questões que me eram dúvidas, né, desde o período mais precoce como atleta, o período anterior como atleta, e eu comecei a estudar treinamento de força. Passei por algumas coisas que envolvem a análise da ativação muscular por eletromiografia, comparando exercícios diferentes de força, agachamento com leg press, enfim, usando esse recurso. Trabalhei nesta área um certo período muito curto com o professor Guimarães, que era nosso colega na escola e que era um super especialista na área de eletromiografia. Aprendi a técnica com ele e passei a partir dali a trabalhar forte nessa área. Concluí meu mestrado e em seguida parti para o doutorado fora do Brasil. Fui para Portugal, onde fiquei por 4 anos e meio em Lisboa, na Universidade Técnica de Lisboa. Eu fui cursar o meu doutorado e, chegando lá, me deparei com muitas coisas que eu não conhecia envolvendo treinamento de força, porque o local que eu fui, enfim, fazer o meu doutorado, o meu orientador, o professor Pedro Milhomes, ele tinha um contato muito forte com a Universidade de Jyväskylä, e é importante a gente entender aqui que a Universidade de Jyväskylä foi o foco não, a origem de todo o treinamento de força de lá. Então, meu orientador foi estudar na origem e eu fui estudar com ele coisas que ele também tinha aprendido na origem de Jyväskylä. Então, a partir dali abriram-se os meus horizontes, e eu, quando regressei ao Brasil, depois do meu doutorado, de novo, né, ainda como professor da ESEF, eu passei a abrir um grupo chamado Grupo de Pesquisa em Treinamento de Força, GPTF, em que eu acabei, a partir de então, orientando muitos estudos, vários estudos na área, nas linhas de investigação que eu, enfim, tinha me apropriado no meu doutoramento, né? E passei a investigar várias coisas do ponto de vista metodológico, comparando amplitude de movimento parcial e total, comparando 1 e 3 séries, comparando diferentes exercícios de força e o que acontecia em termos de dano muscular induzido pelo exercício,
comparando resposta pressórica, enfim, questões de ordem metodológica. E logo a seguir eu passei para a investigação de questões mais associadas a populações especiais. Eu acabei me especializando, digamos assim, nesta parte de adaptação muscular, né, ao treino de força, usando basicamente a eletromiografia e a ultrassonografia como, digamos assim, como métodos importantes de avaliação, e passei a executar uma série de estudos tentando entender o que o treino de força não só proporcionava em atletas de alto rendimento, em idosos, em crianças, em diabéticos, em hipertensos, em obesos, e mais recentemente eu englobei, né, na análise da adaptação induzida nos músculos de mulheres com câncer de mama. Esse é um projeto muito bonito, que eu tenho um nome chamado Abrace. Há um site hoje com esse grupo, né, registrado, hospedado na URGS, e eu estruturei, então, assim, digamos, o efeito do treinamento de força, né, em várias populações diferentes para ver o que acontecia, né, e assim, em 150% das vezes, só houve benefício. Assim, nunca tive em nenhum dos experimentos, estudos que a gente fez, nunca tivemos nenhum ponto negativo, assim, em pessoas que fizeram uso do treinamento de força. Então, assim, hoje eu estou convencido, e tenho conduzido também estudos ainda nesta linha, estou convencido de que não só na saúde, na prevenção da saúde, mas também na doença, né, o treinamento de força ele é indispensável, ele tem que caminhar junto com a utilização de fármacos, com a utilização de tratamentos convencionais, né, no caso do câncer de mama, por exemplo, a quimioterapia, a radioterapia e a mastectomia, que são coisas que são associadas ao tratamento convencional da doença, eles não podem acontecer sozinhos e tem que acompanhar, tem que ser acompanhados, né, do treinamento de força, isso já não tem mais nenhuma dúvida. Então, assim, é nessa linha mais ou menos que eu continuo até hoje investigando o tema, entendendo que ele deve fazer parte de todas as rotinas de treinamento físico, seja do atleta, né, do não atleta e do doente. Então, a gente cobrindo, né, esses aspectos todos. Então, assim, resumidamente, é isso que eu venho fazendo. E hoje, atualmente, é a linha de investigação que eu desenvolvo no programa de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano na escola. Ali eu oriento vários alunos de mestrado e doutorado já há bastante tempo. E ali, neste grupo de pesquisa e no PPG, CMH, eu acabo, então, digamos assim, levando em frente todas as minhas ideias assim a respeito, né, da importância do treino de força, mas sabendo sempre de que, de fato, ele é muito importante. A gente acaba só mensurando qual é a magnitude de adaptação, qual é a magnitude de importância que isso tem. Mas o fato é que, em todas as condições até hoje, nós só observamos efeitos benéficos, nunca o contrário. Isso é importante. Então, assim, resumidamente, né, a história que eu, na ESEF, isso é importante de dizer, né, que toda a minha formação, ela de graduação, pós-graduação, ela é toda na ESEF, e a minha atividade docente também, ela é toda construída, foi toda construída dentro da ESEF, que eu tenho, obviamente, muito, muito orgulho, né? Então, brevemente é isso. E claro que algumas passagens depois, assim, depois do meu período de doutoramento fora, em Lisboa, Portugal, por 4 anos e meio que lá vivi, vendo um monte de coisa bacana, eu mais recentemente, em 2016, 4 anos atrás, quase 5, parece que foi ontem, né? Eu também tive um período, chamado período sabático, né? Em que eu fiquei 1 ano na Austrália, trabalhando na Edith Cowan University, que é uma universidade, uma das melhores do mundo, e lá trabalhando com um cara chamado, com um pesquisador, um dos mais também importantes na área, que é o professor Anthony Blasevich, e o outro professor que também nós fizemos algo em conjunto, é o professor Ken Osaka, é um japonês radicado na Universidade da Austrália, que foram 2 pessoas, ou são 2 pessoas que hoje fazem parte, digamos assim, do meu, né, meus contatos acadêmicos, científicos, né? Então a gente tem bastante trabalho em conjunto com aquela universidade, com esses 2 professores. Fora outros professores que a gente também tem trabalhado ao longo dos últimos anos, sempre envolvendo o treinamento de força como a base da coisa.
Então, é assim que a coisa se desenha, então, digamos assim, nos dias atuais. Perfeito, professor. Tu mencionou um ponto muito importante, tu esclareceu principalmente que existem benefícios não só para quando a gente pensa em exercício para atletas, mas também para pessoas que têm alguma doença ou buscam saúde. Eu acho muito importante esclarecer isso também, porque acho que muitas pessoas têm a concepção, muitas vezes quando se fala de treinamento de força, se associam principalmente a atletas, a exercícios mais pesados, associam a cargas altas, enfim, existe um imaginário sobre o que é o treinamento de força. Então, gostaria de iniciar justamente te perguntando o que de fato caracteriza o que é um treinamento de força? Quais são os grandes benefícios que ele tem, pensando não só nas pessoas que são atletas, que estão buscando uma prática com um nível de performance maior, mas também procurando saúde? Então, vamos duas coisas importantes que a gente tem que definir aqui. Primeiro, é o conceito, o que é o treinamento de força. O treinamento de força, na origem da palavra, da expressão, do conhecimento, é aquele tipo de treinamento que eu executo movimentos específicos contra uma resistência conhecida. Tá? E dentro do treinamento de força existe, num aspecto um pouco maior, né, um tipo de treino que está também envolvendo um trabalho contra alguma resistência que é desconhecida, como, por exemplo, quando eu trabalho com, sei lá, empurrando, puxando alguma coisa, em que eu não conheço a dimensão física daquilo em relação ao que eu estou fazendo. Eu não sei mensurar quantos quilos que eu estou puxando, ou numa teraband, embora a teraband seja possível mensurar a carga, mas assim, eu estou trabalhando com uma teraband que eu não sei que carga é, ou seja, esse é um tipo de treinamento contra a resistência que não é bem corretamente interpretado ou entendido como treinamento de força. Treinamento de força é aquele tipo de treinamento que eu faço movimentos específicos em velocidades controladas e com uma resistência conhecida, ou seja, 1, 2, 3, 10, 50 quilos, entendeu? Então, o treinamento de força ele é isso, é a realização de movimentos mono e poliarticulares contra uma resistência conhecida e que eu posso, né, ao longo de um programa de treinamento, manipular a resistência. Ou seja, eu vou começar trabalhando com uma carga mais baixa, 2 quilos, e vou terminar trabalhando com uma carga mais alta, 20 quilos. Então, quando eu consigo fazer uma progressão em que eu tenha domínio, controle sobre a carga que está sendo movimentada naqueles movimentos, isso é classificado como treino de força. Então, essa é a primeira questão conceitual importante de entender. Segundo aspecto é assim, por que não é só utilizado, ou não se deve pensar só na utilização do treino de força para atletas? Para atletas já está muito bem concebido há muitas décadas, né, que o treinamento de força só melhora a potência, enfim, melhora a performance motora de uma forma geral, desportiva, por consequência. Então, isso está bastante bem documentado há muito tempo. O que não se sabia, e isso mudou um pouquinho a partir do início dos anos, da década de 1990, mais ou menos, é que também como os atletas, até mais do que eles, pessoas normais, comuns, inclusive doentes, eles apresentam benefícios espetaculares em relação a incrementos de desempenho funcional treinando força. Então, não é aqui aquela coisa que você tem que pensar que quando eu treino força, eu fico mais bonito, mais, enfim, esteticamente melhor. Até é verdade isso. Mas esse não é o aspecto mais importante. O aspecto mais importante é assim, que toda pessoa que quando faz menos movimento, quando se exercita menos, ela começa a depositar, fazer entre outras coisas, tá? Mas em nível muscular, ela começa a fazer incrementos de depósitos de gordura, né, dentro do músculo. Tá? E essa gordura intra e intermuscular, ela é gatilho de alguns processos que se desenvolvem de forma inflamatória. E esse processo inflamatório, quando gatilhado, ele está associado a doenças, né, completamente associado a doenças. Tanto isso é verdade, isso já tem indícios suficientes na literatura, mas tanto isso é verdade que se sabe, a partir de estudos epidemiológicos, que pessoas mais fortes, quando jovens mais fortes, quando adultos e idosos, são pessoas que apresentam muito menos tendência de desenvolver certos tipos de doenças, entre os quais câncer, doenças cardíacas, doenças psíquicas. Isso já está bastante bem documentado, com estudos muito interessantes, feitos com populações muitas vezes superiores a 1 milhão de pessoas, mostrando essa associação. A pessoa, quanto mais forte é na vida
adulta e, sobretudo, na juventude, menos chance ela tem de ser um doente, né, um adulto doente, e, sobretudo, um idoso também doente. Então, se tem indícios disso. O que se sabe mais recentemente é que isso é motivado pelo processo inflamatório que é brecado quando o músculo tem uma boa chamada qualidade muscular. Então, muscle quality em inglês, né, ou qualidade muscular em português, é uma das coisas que se sabe que está por detrás dessas adaptações interessantes, positivas que acontecem quando o cara tem uma boa qualidade muscular. Ao contrário, quando o sujeito tem uma qualidade muscular menor, ou seja, ele tem mais tecido conjuntivo infiltrado, mais tecido de gordura infiltrado no músculo, estas adaptações geradas pela inatividade, pela falta de treinamento, elas são gatilho, como eu falei anteriormente, para o desenvolvimento de uma série de doenças. Então, hoje, cada vez mais se sabe desses benefícios. Então, assim, não se tem mais dúvida que o caminho é, de fato, treinar força. No passado, isso era muito associado ao treinamento aeróbico, sobretudo até o início dos anos 2000, 1990, até um pouquinho antes, né, se achava que era o treino aeróbico que fazia isso. Hoje, se sabe que não. Se sabe que tanto quanto, ou inclusive mais do que o treino aeróbico, o treino de força melhora a qualidade muscular de forma muito expressiva. Há algumas formas de se avaliar isso, já que a gente está falando em muscle quality, né? Há algumas formas de avaliar isso. Como é que eu sei se o músculo tem mais gordura ou menos gordura? Há técnicas específicas de mensuração disso, como tomografia computadorizada, como MRI, né, a ressonância magnética, e também a ultrassonografia. Então, a partir de medidas de imagem, a gente tem a capacidade de enxergar se naquele músculo tem mais ou menos gordura, se tem mais ou menos tecido conectivo, não contrátil, e se tem mais ou menos músculo. E a gente sabe já que músculos ou estruturas musculares que têm uma capacidade, uma quantidade maior de material proteico, músculo, de fato, apresentam esses músculos uma melhor qualidade muscular. E sendo eles mais, digamos, tendo eles uma qualidade melhor, a chance de apresentar uma redução do desempenho funcional e mesmo, né, gatilhar algumas doenças é muito menor. Então, se sabe isso, né, está bastante bem documentado. Uma outra forma que se também tem condições de mensurar a tal qualidade muscular é nós dividirmos o que o músculo é capaz de produzir de força em relação à sua unidade de medida. Ou seja, eu vejo, por exemplo, quantos flexores do cotovelo podem produzir força e divido esta força produzida, medida em newtons, em quilogramas, eu divido pela área de seção transversa do músculo. E eu tenho, com isso, uma medida, né, em que eu tenho a ideia de o quanto eu produzo de força por unidade de músculo. Ou seja, quanto mais força eu produzir por unidade de músculo, melhor é a qualidade do meu músculo, mais saudável ele é. E melhor do que isso, menos chance ele tem de adoecer. Então, é nessa lógica que hoje se investiga treino de força. Se investiga o treino de força em diabéticos, porque os diabéticos não podem ter gordura infiltrada no músculo, porque isso é gatilho, né, para a potencialização da diabetes. Aliás, talvez até ela possa ser gatilhada e acontecer porque se tem exatamente uma concentração aumentada de gordura dentro do músculo. A gente sabe que idosos caem mais, né, se tornam mais frágeis quando tem uma qualidade muscular menor. A gente sabe, enfim, que mulheres, né, têm mais chance, não só mulheres, mas homens também, têm mais chance de desenvolver alguns tipos de cânceres quando a gente tem mais concentração de gordura em nível intramuscular. Então, assim, já se sabe hoje, né, da importância que se tem, né, em manter um músculo com uma boa qualidade. E não há melhor tipo de treino para melhorar essa tal qualidade muscular do que o treino de força. Então, aqui é importante a gente entender que há um espectro muito grande, né, de pessoas que, quando se valem do treinamento de força, acabam melhorando tanto o seu rendimento desportivo, atletas, quanto o seu desempenho funcional, pessoas normais, como também pessoas doentes. Então, a gente acaba cobrindo, né? Fora o fato também, eu esqueci, né, de que a gente sabe que hoje o treinamento de força ele é completamente útil, né, na reabilitação de um processo, né, de lesão, enfim,
Um atleta, por exemplo, quando faz uma lesão, sei lá, vamos dar um exemplo aí de LCA, né? Ele acaba fazendo uma redução drástica da qualidade muscular pela imobilização, pela própria doença, pela incapacidade de movimento. Isso leva a qualidade do músculo para baixo. Depois, para reverter o processo, esse sujeito, quando treina força, ele melhora novamente essa qualidade muscular e volta, né, a ter a sua vida normal, se for um atleta, mantendo seu rendimento esportivo, se for uma pessoa normal, mantendo ou, inclusive, melhorando o seu desempenho funcional. Então, hoje, assim, isso não se tem mais dúvidas, né? O que se tem hoje, talvez, dúvidas, e que se sabe, e isso é o que se busca atualmente, é assim, qual é o melhor tipo de treino, né? Se eu treinar mais séries, menos séries, maior volume, menor volume. Isso é o que hoje se tenta buscar na literatura, porque o fato é fato de que o treino de força ele melhora tudo isso, para todas as condições. Hoje, como eu te falei, se busca a melhoria dos protocolos utilizados. Isso é o que hoje se investiga na literatura. Perfeito, professor. Justamente nesse ponto que tu tocaste sobre os tipos de treino, e tu mencionou antes também a questão do treino de força como sendo uma forma também de contribuir para essa qualidade de vida, a gente vê muitas pessoas terem dificuldade em entrar numa academia, por exemplo, pelo receio ou desconhecimento, a ignorância sobre determinada informação, sobre o treinamento, sobre o tipo de treinamento que se faz, porque se associa muito a pessoa que frequenta uma academia, que faz uso do treinamento de força, na verdade, com método de hipertrofia, que está um pouco ligado também à questão estética que tu tinha mencionado anteriormente. Nós temos até esportes ligados a isso, que é o fisiculturismo. Uhum. Nesse sentido, o que as pessoas têm que entender sobre uma diferença básica do que é força, do que é, de fato, hipertrofia, nesse senso comum, digamos? As pessoas podem procurar um treino de força sem necessariamente passar pela hipertrofia, se elas realmente não têm essa preocupação, vai fazer parte de qualquer forma, de um jeito natural, não tem como evitar. O que as pessoas devem saber sobre essas diferenciações, até para perderem um pouco desse receio, desse medo, também saberem quais são as orientações que elas têm que seguir e, claro, sempre, se possível, com acompanhamento de um profissional que compreenda o assunto e que acompanhe ela. Assim, a gente tem que tentar aqui, num primeiro momento, desmistificar a hipertrofia muscular. A hipertrofia muscular, que é a hipertrofia de um tecido, né, ela acontece em qualquer outro tipo de tecido. Se tu, por exemplo, usares um sapato apertado, o que tu vai fazer num primeiro momento? Tu vai fazer uma bolha, que vai te atrapalhar, de certa forma, continuar o movimento, mas se tu continuares fazendo aquilo, o que vai acontecer com o processo, um prolongamento dessa condição? Tu vai fazer um calo. E o calo, o que é? O calo nada mais é do que uma hipertrofia de tecidos, né, que vão se adaptar pelo impacto negativo, positivo, enfim, de fricção naquela estrutura, que vai fazer com que, eu não vou ficar a minha vida inteira tendo que fazer esse movimento e ficar com aquilo ali daquela forma. O que faz? Hipertrofia. Então, a hipertrofia muscular é um processo natural de tecido. Ponto. Tecido ósseo faz hipertrofia. Quer dizer, se eu ficar fazendo, sei lá, saltos, né, eu vou fazer um aumento, né, da densidade do mineral ósseo de algumas regiões que sofrem impacto mecânico. Então, a hipertrofia muscular não é uma coisa assim tão ruim quanto a gente imagina, é uma coisa boa, que ela nos leva a fazer com que aquelas estruturas que sofrem hipertrofia acabem sendo impactadas de forma mais branda, porque estão maiores agora, em relação àquela sobrecarga mecânica. Seja ele qual for o tecido, epitelial, ósseo, muscular, conjuntivo, a mesma coisa, sim. Eu, quando faço exercícios, né, em algumas estruturas musculares, enfim, eu faço também hipertrofia de tecido conjuntivo. Isso é ruim? Não. O que a gente normalmente faz, e equivocadamente, é imaginar que a hipertrofia muscular é ruim. E ela não é. Ela é uma necessidade a partir da sobrecarga mecânica que está sendo imposta. Mas tem, assim, algumas coisas que a gente pode controlar para minimizar essa resposta hipertrófica, porque tem duas coisas que acontecem, que é o cachorro latindo, tem duas coisas que acontecem
quando a gente faz uma resposta sistemática, né, contínua, com sobrecargas cada vez maiores nas estruturas. A gente faz, em nível muscular, uma adaptação, 2 tipos de adaptação básicas. Uma delas é assim, aquele músculo fica mais forte, porque ele está sendo sobrecarregado com uma carga cada vez maior, e ele, obviamente, faz com que isso gere adaptações desde a parte central do córtex motor e também da via medular, que acabam aumentando o chamado drive neural para os músculos. Ou seja, os músculos vão receber muito mais input central e medular, tá? Fazendo com que eles operem melhor. E operem melhor de que forma? Esse incremento no pool neural, no drive neural, vai fazer, entre outras coisas, que unidades motoras de limiares mais elevados sejam recrutadas. Né? E essas unidades motoras de limiares mais elevados, quando recrutadas, elas produzem mais força. Então, é assim, o organismo entende que, se olha, eu estou precisando empurrar uma coisa cada vez mais pesada, eu vou ter que sofrer cada vez menos fazendo isso. E como é que eu vou fazer isso? Aumentando a minha força. Então, assim, a força, o incremento dela está sempre associado ao treino de força, sempre. E, paralelo a isso, um pouquinho mais tardiamente, o músculo acaba enxergando o seguinte, porra, olha só, estou aqui sendo sobrecarregado, estou me incrementando o meu drive neural, mas ele talvez não seja suficiente, porque o cara continua fazendo exercício. Eu vou, então, fazer outra coisa. Eu agora vou, além dessa mudança neural, eu vou também aumentar as estruturas, deixando-as mais hipertrofiadas. E a principal estrutura, né, tecidual hipertrofiada é o músculo, é o tecido proteico. Mas não é só ele. Tecido conjuntivo, cartilagem, as estruturas teciduais, todas envolvidas naquele movimento, inclusive as ósseas, fazem também resposta hipertrófica. Só que a gente acaba enxergando só o tamanho do músculo maior, mas não é o músculo cresceu porque várias outras estruturas, além da proteica muscular, aumentaram. Elas aumentaram em tamanho. E, de novo, isso é uma coisa boa. Por quê? Porque eu estou dando condições àquele músculo de fazer uma sobrecarga maior, né? E ele tendo muito menor chance de romper, de, enfim, não cumprir bem aquilo. Então, a hipertrofia não é uma coisa ruim. Mas quando eu falo em treino de força, eu tenho essas 2 coisas que acontecem, mudanças neurais e mudanças morfológicas, tá? Elas podem ser mais ou menos potencializadas, dependendo de como eu trabalho. O que o nosso organismo entende? O nosso sistema nervoso central entende. Ele entende que, se eu estou trabalhando com uma carga muito alta e fazendo um baixo número de repetições, ele traduz isso, né, como assim, opa, esse cara aí, o músculo, está sendo muito impactado com muita carga. Ele tem que aumentar muito mais a força do que a hipertrofia muscular. Então, assim, se sabe, né, dando um exemplo para isso, que quando nós movimentamos cargas em torno, né, de 85%, 90% do máximo que o músculo é capaz de produzir, eu potencializo as adaptações neurais e incremento mais a força. E menos a resposta hipertrófica aparece. Agora, por outro lado, isso já se sabe, que quando nós queremos aumentar a questão não tão neural, também ela, mas a gente quer mais adaptação hipertrófica, a gente sabe que a carga para isso ela pode ser menor. Então, cargas a partir de 65%, 70% até 80%, que me proporcionam condições de fazer mais vezes, mais movimentos, tá? Eu consigo hipertrofiar mais e ganhar menos força. Então, assim, vamos supor que eu seja um cara que vá à academia e eu não quero, hipótese alguma, hipertrofia. Eu quero ficar mais forte, para ter todas as conquistas que a gente referiu anteriormente. Deixar meus músculos melhores, mais econômicos, mais, enfim, que me dão capacidade de viver melhor e cumprir tudo de forma melhor. Então, eu posso trabalhar com cargas muito altas, fazendo um baixo número de repetições, em torno de 3, 4, no máximo 5. Com isso, eu vou minimizar a resposta hipertrófica, não estou dizendo que eu não vou tê-la, ela vai aparecer, mas em menor magnitude, e eu vou potencializar as adaptações centrais, neurais, que dizem respeito a adaptações da via superior e medular.
Então, a gente sabe que isso acontece. Então, se eu, por exemplo, fosse um cara desse, eu chegaria numa academia e ia treinar com cargas muito altas, né? E não faria um número muito grande de repetições, sendo, no máximo, 4, 5 repetições, quando muito, e com cargas muito altas. Ao contrário, se eu vou numa academia e quero hipertrofia muscular e não estou muito preocupado com força, eu também vou aumentar a expressão da força, mas vou ter uma resposta hipertrófica mais significativa. E as cargas que se usa para isso são cargas submáximas, que me permitem fazer um número de repetições em torno aí de 10, 12 repetições máximas, com uma carga que varia entre 60%, 65% até 75%, 80% do meu máximo. Tá? Então, assim, de novo, a hipertrofia não é uma coisa ruim. As pessoas que entendem mal. Normalmente, as pessoas associam hipertrofia àqueles caras que ficam desse tamanho. Precisa aquilo? Não. Não há necessidade. A gente sabe que pessoas que têm níveis de força suficientes e uma resposta, um tamanho muscular importante, essas pessoas vivem muito bem, muito, muito bem, têm uma qualidade de vida excepcional. É importante que nós entendamos também o seguinte, o músculo, porque aquela coisa assim, a hipertrofia é ruim, não, a hipertrofia é maravilhosa. 65% a 70% da energia gasta pelo corpo diariamente é dos músculos. Então, se eu tenho, por exemplo, mais massa muscular, eu gasto mais energia para manter essa estrutura corporal funcionando. E não é ruim isso. Tá? A gente sabe que hoje a gente vive num momento da civilização humana em que as pessoas comem muito mais do que necessitam. Então, uma boa forma de nós gastarmos energia é termos uma boa quantidade de músculos, porque eles são os principais motores que consomem a nossa energia diária. Então, se eu tenho mais músculo, eu tenho a chance de menor, né, de me tornar obeso. Então, esses aspectos da hipertrofia a gente tem que relativizar, ela é muito importante e ela não deveria ser tão abominada a esse ponto de não quero fazer musculação por causa disso. Primeiro porque ela é necessária, por tudo que eu já falei, e segundo que ela pode não acontecer em níveis tão expressivos assim, como a gente imagina que acontece. Para vocês terem uma ideia, um crescimento médio da espessura de um músculo, tá? Vamos pegar os músculos do quadríceps. Após 3, 4, 5 meses de treinamento, o incremento da espessura do músculo fica na ordem de 8 a 12%. Isso é muito? Não, é muito pouco. Tá? É muito pouco. A força aumenta ou pode aumentar até em 100% e em algumas vezes até mais do que isso. Então, o incremento da força é absolutamente maior do que o incremento da massa muscular. Então, é um equívoco as pessoas normalmente usarem essa expressão, pô, mas eu vou ficar hipertrofiado. Não, isso não é bem verdade. Isso, quando eu digo, não digo com base em opinião pessoal, não, é com base na ciência. A ciência é clara nesse sentido. Tá bem? Perfeito, professor. Acho que esclarece muito essa questão. Acho que até é um senso comum muito grande que gera receio nas pessoas. E outro momento, tu citou também que existe uma necessidade, claro, de se realizar o treino de força e que já é comprovado que o treino aeróbico ele não contribui tanto para essa questão quanto um treino específico. As pessoas que muitas vezes vão para a academia pensam principalmente em realizar atividades de cardio, entre aspas, é como algumas pessoas se referem. Esse treinamento aeróbico, ele prejudica o treinamento de força, ele é complementar ao treino de força. O que a gente precisa entender em relação ao treino de força, que pode ajudar as pessoas também a continuar praticando exercícios que gostam, geralmente exercícios de cardio, porque envolve corrida ou caminhada, andar de bicicleta, enfim, e como isso impacta no treinamento de força que elas venham a fazer. A gente tem que considerar 2 aspectos importantes. O primeiro deles é assim, tudo depende. Né? Na vida, tudo depende. Depende do que se faz e como se faz. Vamos primeiro para o treino aeróbico. O treino aeróbico, ou aeróbico, como queiram, as duas formas estão corretas, ele, quando realizado em intensidades baixas, de moderadas a baixas, ele tem a possibilidade, não estou dizendo que vai acontecer, ele tem a possibilidade de fazer uma redução do tamanho muscular. Uma coisa tecnicamente chamada de, ao contrário da hipertrofia, uma atrofia.
Então, pessoas que treinam demasiadamente de forma aeróbica, elas fazem estímulos que não são anabólicos, e sim catabólicos. Então, tem alguns estudos bem interessantes mostrando que intensidades moderadas a baixas, né, levaram uma redução do tamanho muscular de pessoas que treinaram aerobicamente. Quando o treino aeróbico é feito em condições mais intensas, né, por exemplo, como o HIIT, né, o treinamento intervalado, e que é um treinamento que ele é aeróbico, que melhora os parâmetros aeróbicos, consumo máximo de oxigênio, segundo limiar anaeróbico, enfim, essas coisas todas são otimizadas com esse tipo de treino. Durante essa execução, ele tem pouco de aeróbico, ele é mais anaeróbico. Mas, como resultado desse tipo de treino, se tem incrementos na condição de parâmetros cardiorrespiratórios associados à condição aeróbica. Nesse tipo de treino, como ele é intenso o suficiente, ele acaba gerando também mudanças, ou podendo gerar também mudanças em relação àquilo que o treino de força faz, que é aumentar o drive do sistema superior e medular para os músculos, fazendo com que os músculos também tenham alguma resposta hipertrófica. Mas isso naqueles tipos de treino aeróbico de mais intensidade. Os treinos aeróbicos de moderada e baixa intensidade, eles não geram, via de regra, resposta adaptativa do tamanho do músculo. Então, assim, não adianta eu treinar corrida imaginando que eu vou ganhar músculo. Pelo contrário, eu tenho a chance de perdê-lo. Tem alguns estudos muito legais feitos em obesos, porque o obeso não pode correr ou pedalar numa alta intensidade, porque tem muito peso, sobrepeso, né? Esses caras têm que treinar, essas pessoas têm que treinar em intensidades mais baixas. Esses sujeitos, quando fazem isso, eles perdem massa muscular. Por que razão? Porque a intensidade é muito baixa para gerar um estímulo adaptativo em relação a parâmetros morfológicos. Eles não só não aumentam a força, como também podem apresentar redução no tamanho dos músculos. Então, esse tipo de treino aeróbico isolado talvez não seja a melhor opção. Tudo ao contrário faz o treino de força. Ele melhora todos os componentes musculares e neuromusculares, mas não melhora a parte cardiovascular. Ou seja, aquilo que o treino de aeróbico faz, que é melhorar o consumo máximo de oxigênio, que é melhorar limiar anaeróbico, isso o treino de força não faz. Não faz. Ele faz outras coisas. Ele opera muito mais em nível, né, periférico, aumentando periférico e central também, né, aumentando a força e o tamanho dos músculos, mas não melhora tanto a parte cardiovascular. Eu não estou querendo dizer com isso que ele não é importante também nesse aspecto, porque há alguns estudos bem interessantes que mostram, por exemplo, que o treino aeróbico de força isolado, né, ele faz uma coisa chamada de hipotensão arterial, ou seja, a pressão arterial ela é reduzida por um período de até 2, algumas mais horas, depois, exatamente depois, de forma subaguda, a conclusão de uma sessão de treino de força. Mas são coisas absolutamente diferentes. O treino aeróbico faz tudo aquilo que eu falei anteriormente e o treino de força também faz tudo aquilo que eu falei anteriormente. O que parece ser a melhor combinação, o que parece ser o melhor tipo de treinamento que a gente ganhe tudo que o treino aeróbico nos proporciona e ganhe tudo aquilo que o treino de força também nos proporciona, sem que uma coisa vá competir com outra, compita com outra. É uma coisa chamada de treino concorrente, ou treino simultâneo, ou enfim. Mas é usualmente tratado isso na literatura como treino concorrente, que vem da expressão concurrent training, né? Que é a junção dos dois tipos de... Por exemplo, eu começo uma sessão treinando aeróbico e finalizo a minha sessão de treinamento treinando força. A combinação daquelas duas coisas, né, nos dá a possibilidade de entender isso como um chamado treino concorrente, o treino combinado. Esse tipo de treino, se bem organizado, ele promove um somatório das adaptações, da parte aeróbica e da parte de força, sem que concorram entre si. Só passa a haver, ou a possibilidade de haver alguma concorrência, melhor dizendo, ou seja, eu não ganhar tanta força se eu comparado ao treino de força isolado, né? Se eu fizer uma coisa muito extenuante do ponto de vista aeróbico. Por exemplo,
Se eu for fazer aqui, sei lá, 25 tiros numa subida de morro, né? Isso é um treino aeróbico. Se em seguida que eu fizer isso, eu vou lá e treino força, o meu desempenho de força vai ser reduzido. Se antes eu levantava só treinando força 10 quilos, agora eu vou levantar 8. Por quê? Porque eu estou em fadiga residual oriunda do treino aeróbico feito antes. Mas se eu manipular isso tudo, e aí tem várias possibilidades de a gente fazer isso, não dá nem para a gente comentar aqui, mas se eu manipular de forma organizada, isso eu não tenho o tal chamado fenômeno da interferência. E eu ganho ao máximo a parte aeróbica e ganho ao máximo, né, os componentes de ordem neuromuscular. Esse tipo de treino, como eu disse, na minha visão, é o melhor tipo de treinamento, que é chamado, como eu te falei, de treino concorrente. Tá? Então, eu tenho essa possibilidade, sim. Só que eu tenho que ter muito cuidado na organização dessas duas combinações. Elas podem andar juntas, né? Se somarem e andarem juntas, mas elas podem não se somar e andarem juntas, mas ter aqui um aspecto negativo criado por uma coisa que não vai fazer, né, o resultado andar tão bem assim. Mas aí são várias, a gente ficaria aqui falando mais 2 horas sobre isso. Perfeito, professor. Acho que esclarece muito, ajuda muita gente a entender um pouco dessa dúvida que as pessoas têm. Muitos comentam, eu não gosto de fazer cardio depois do treino, prefiro fazer antes, prefiro fazer cardio jejum. Até já tivemos uma conversa sobre nutrição em que a gente até abordou esse assunto. Professor, mencionou as questões de intensidade e acredito que muitas pessoas também têm receio de lesão quando fazem algum treino mais intenso, enfim, por conta do volume de treino e também por conta da frequência com que fazem. Tem medo de, às vezes, ir algumas vezes demais na academia ou perceber que possa estar usando uma carga muito elevada, que tem receio de fazer os movimentos ali prescritos por alguém que instrui as pessoas ou por algum treino que elas veem na internet, tem vontade de fazer, testam e acabam correndo esse risco. Existe uma taxa ideal de exercício, uma frequência ideal de treinamento de força durante a semana e uma, digamos assim, uma referência do que seria uma carga ideal para a pessoa treinar sem correr esse risco, mas ainda tendo essa adaptação, como tu mencionou, tanto da força quanto neural também para potencializar esse tipo de treino? Tá, olha só, Diego, o risco maior de algum tipo de lesão acontecer não está associado à carga, mas está associado a como essa carga foi organizada. Essa é a primeira questão importante. Eu sempre gosto de usar um exemplo, esse exemplo que eu vou dar com os alunos em aula, quando eu vou falar sobre esse aspecto, mencionando assim, como é que a gente aprende a caminhar? Primeiro, lá como criança, gatinhando, dando os primeiros passos, gatinha, depois vai dando mais passos, né, por mais tempo, e vai chegar um momento na fase da vida, a gente vai, inclusive, conseguir correr. Agora, eu te pergunto o seguinte, uma criança começa a aprender a caminhar correndo? Nunca. Então, qual é o raciocínio lógico nesse negócio? Que a coisa tem que ser progressiva. Então, assim, não existe risco de correr e existe risco de, se eu não passar por todos os processos, ou todo o processo de aprendizagem, de adaptação progressiva, se eu for correr, eu vou lesionar. Uma criança que nunca caminhou, se aprender a correr, ou se quiser correr, ela vai se machucar. Vai cair e vai se machucar. A mesma coisa no treinamento. Então, o problema não está na carga. O problema está em relação à carga no momento errado. Esse é o primeiro ponto importante. Ninguém se lesiona porque está trabalhando com carga elevada. Pelo contrário, os atletas trabalham com cargas absurdamente elevadas, mas no tempo certo. Tá? Então, eu diria assim, a primeira questão aqui que a gente tem que ter muito claro, tá? Uma carga elevada não lesiona, desde que eu tenha passado por todo um processo adaptativo com cargas que são trabalhadas de forma progressiva. Aí não há lesão. Então, a carga, a magnitude da carga não é o problema. O problema é como a gente faz isso. Então, esse é o primeiro aspecto importante. Basta a gente pensar, por exemplo, que hoje se sabe que idosos, pessoas que já estão com uma qualidade muscular mal e já tem uma série de deterioração em vários tecidos, pessoas idosas trabalhando com cargas que chegam a 80%, 85% do seu máximo, são esta condição,
com uma carga extremamente elevada, é a condição que menos risco de lesão tem, que é o treinamento de potência, e o tipo de treinamento que mais mudança positiva apresenta, né, no desempenho funcional das pessoas. Então, hoje se sabe, ao contrário do que se pensava muitos anos atrás, que o idoso, quando trabalha com carga elevada e fazendo gestos rápidos, ele melhora muito mais o seu desempenho funcional do que com cargas baixas, fazendo outras coisas. Então, assim, de novo, a carga não é o problema. O grande problema no treinamento de força é a sua periodicidade, a sua frequência. Aí está o problema. Por que razão? Porque a gente sabe que quando o músculo é treinado com sobrecarga, e obviamente com sobrecarga intensa, ele leva um período para se adaptar daquele estresse causado. Aquele estresse mecânico, muito mais do que metabólico, o metabólico se recupera rápido, mas aquele estresse mecânico ele leva a microlesões nas estruturas teciduais, sobretudo tecido proteico. Né? Então, assim, as linhas Z dos sarcômeros das unidades motoras, das fibras musculares, são lesionados. Algumas proteínas que estão ali presentes, como a desmina, por exemplo, que é uma estrutura de ancoramento das unidades proteicas, elas são lesionadas. Elas são literalmente lesionadas num programa de treino. Mas lesionadas a ponto de o cara não caminhar, não. Elas são lesionadas. E, importantemente, né, e com uma grande importância, elas têm que ser lesionadas. Porque é a partir da microlesão desenvolvida que elas vão se adaptar, se tornando mais fortes e hipertrofiadas. Só que, assim, se eu não seguir o curso de prazo normal para que essa estrutura volte a ter a condição anterior, recuperando-se completamente, e lá e fizer uma nova sessão de treino, eu vou aumentar o dano. E assim eu vou fazendo cumulativamente até fazer uma lesão. Então, isso é uma das coisas mais comuns que a gente vê naquele pessoal que vai treinar todo dia. Eles vão fazendo acúmulos de dano muscular em músculos que são todos os dias treinados e que não são recuperados da sessão anterior. Então, eles vão acumulando lesão, microlesão. E chega um ponto que faz a lesão por completo. Então, assim, a periodicidade ela é muito mais importante, né, nessa lógica de lesão do que a carga. Carga não lesiona. O que lesiona é a condição com que eu aplico a carga. Se sabe atualmente, a gente tem alguns estudos mesmo aqui na universidade, na ESEF, vários inclusive, que um músculo se leva para um indivíduo sedentário em torno de 3 a 5 dias para se adaptar de uma sessão de treino. 3 a 5 dias. O que acontece se eu treino hoje e amanhã eu faço a mesma coisa no mesmo músculo? Ele vai ficar lesionado amanhã muito mais do que foi hoje. E se eu no dia seguinte fizer a mesma coisa, eu vou acumulando dano. Isso não é construtivo, não é. Então, assim, a frequência ideal, né, que se sabe atualmente que é suficiente, ideal, suficiente, vamos chamar assim, para que se faça sessões de treino de força envolvendo o mesmo músculo. Então, eu estou falando de bíceps hoje e o bíceps no outro dia. A frequência que se sabe que é ideal é mais ou menos de 2 vezes por semana, com dias espaçados. Não é dizer assim, o Ronei falou que o ideal é 2 vezes, eu vou treinar terça e quarta. Não. Ele tem que treinar segunda e quinta, ou terça e sexta, porque ele vai dar um tempo entre uma sessão e outra, entendeu? Então, o número de sessão, a frequência bissemanal, ela tem se mostrado na literatura muito eficaz, quando os dias são espaçados. Então, eu treino num dia, espero 2, 3, treino de novo. Esse é o motivo pelo qual as pessoas acabam equivocadamente dizendo que o treino de força machuca ou lesiona. Lesiona aqueles que não sabem fazer. Se respeitarmos a periodicidade, a frequência, isso é tranquilamente resolvido. É técnico. Sim, certamente uma informação muito valiosa para quem talvez ainda não frequente, ou talvez tenha frequentado, tenha ficado com algum receio, ou tenha até tido alguma ocassão de uma lesão, não soubesse, certamente vai contribuir muito para o pessoal. Professor, a gente sempre no fim das entrevistas, a gente já está se caminhando para o encerramento, deixa à vontade para nossos entrevistados a oportunidade de compartilhar algum relato, algum estudo de caso, alguma pesquisa que esteja realizando no momento, ou algum assunto de interesse que acredite que vá agregar a informação que a gente vai trazer nesse material, e também para permitir que as pessoas de forma mais autônoma também possam compreender de forma mais profunda o assunto, também pesquisar por conta própria.
Então, a gente te pergunta se teria algum conteúdo, alguma questão na tua área de pesquisa que tu gostaria de compartilhar e que tu acredite que seja valioso para compreender sobre o tema. Sim, eu voltaria àquela questão que eu logo lá na fase inicial disse, assim, as pessoas têm que entender atualmente, tá, com o que se tem de informação na ciência, e isso é bastante bem documentado, para quem estuda isso é uma coisa tão clara, tão clara, tão clara, que a gente não imagina como é que as pessoas não podem não entender isso. Mas a gente tem que aceitar, porque eu também não sei nada sobre engenharia de ponte, porque eu não estudo isso. Então, eu não vou olhar para uma ponte e ficar dizendo bobagem. Então, é natural que as pessoas não entendam coisas que não estudam. Mas uma das coisas assim que eu acho que teria que se trabalhar muito mais, até eu diria como uma coisa de saúde pública, é que as pessoas, e tem vários trabalhos na literatura levantando bem esta questão. O treinamento neuromuscular é uma questão de saúde pública. Por que razão? Porque se as pessoas tiverem melhores níveis de força e uma melhor condição neuromuscular, elas vão adoecer menos. Adoecendo menos, elas vão ter uma melhor qualidade de vida e vão trazer menos custos para o Estado em relação à hospitalização, a doenças. Então, eu sempre costumo dizer o seguinte, o treinamento de força, ele é uma droga. Ele é como uma droga, mas é aquele tipo de droga que não vai resolver o problema da doença, não, ele vai evitar que ela apareça. Então, é uma coisa que é tão evidente isso, é tão claro na literatura, que é uma pena que as pessoas, de uma forma geral, não saibam. Então, assim, não é à toa que a gente vê no mundo inteiro, se a gente for para países desenvolvidos, a gente vai ver que a lógica da utilização do treino de força está presente nos parques públicos, onde nós temos, em países desenvolvidos, cada parque apresentando lá aquelas academias do parque, como nós temos aqui, ali na Redenção, aqui no centro, como temos em vários lugares, né? Ou seja, que as pessoas tenham a possibilidade de fazer movimento contra a resistência, que elas tenham isso na cultura, como cultura corporal. Porque se fizerem isso, né, elas certamente vão ter muito menos problemas de ordem de saúde e, obviamente, é o que todo mundo quer. Menos idas a hospitais, menos adoecimento. Então, esta questão de incremento da força, ela não é uma questão estética, ela é muito mais do que isso. É uma questão que eu diria, e alguns autores definem claramente isso, é uma coisa que está ligada a estratégias de saúde pública, ou deveria estar, né? E, infelizmente, isso ainda não é uma coisa muito bem difundida. Então, assim, a academia, a chance de trabalhar numa academia, seja num parque, seja, ou se fazer, né, se realizar de fato treino contra resistências, deveria ser uma coisa, uma garantia que o cidadão deveria ter por parte do Estado. Por quê? Porque aquilo ali é para a qualidade de vida dele, né? E não é bem assim. Quem vai para a academia hoje são pessoas que têm mais dinheiro, são pessoas que têm uma condição sociocultural mais desenvolvidas, né? E isso é um absurdo, porque não dá chance daquelas pessoas de classes mais baixas e de menor conhecimento, né? Não dá a essas pessoas a chance de também, né, fazerem o mesmo que essas pessoas que vão para as academias fazem, que é treinar buscando saúde. Então, essa é uma questão importante que a gente tem que entender e não mais ficar batendo na tecla de que o treinamento de força ele é coisa de marombeiro, ele é coisa de pessoa que quer ficar esteticamente bem. Também é isso, sim, claro que é. Mas muito pouco isso representa, de fato, né, a importância que tem, né, o fato de um sujeito ter que treinar força. Já não é mais uma coisa né, supérfluo, não, é uma necessidade. E eu diria uma necessidade de saúde pública. O dia que isso for entendido desta forma, como já é em países desenvolvidos, a gente vai ter, né, uma oportunização muito maior, né, para as pessoas, em geral, né, fazerem treino de força, seja na academia, no clube, ou mesmo no parque. Né? Então, isso é importante a gente entender. Por quê? Porque, de novo, né, isso trabalhado significa qualidade muscular, e qualidade muscular trabalhada significa menos chance de adoecer e melhor desempenho funcional. Ponto. Acho que isso por si só se justifica. Isso a mesma coisa acontece nas doenças. Né? Hoje se sabe, por exemplo, que pessoas hospitalizadas, olha só, pessoas hospitalizadas, elas têm um período muito menor dentro da hospitalização ou hospitalizadas quando treinam força do que pessoas que não fazem nada.
que ficam simplesmente acamadas. Então, há linhas de investigação desenvolvidas no mundo inteiro, e tem aí um colega nosso, um pesquisador colega, que é o Mikkel Izquierdo, com quem o Cadori trabalhou, que fiz entrevistar, que tem uma linha de investigação exatamente nesse sentido. Pessoas que estão lá hospitalizadas, durante a hospitalização, se treinarem força, elas vão passar mais rapidamente por lá. Na mesma linha, já aproveitando a modernidade do que nós vivemos atualmente, que é a pandemia, estudos recentes têm mostrado, por exemplo, que pessoas mais fortes, tem um estudo brasileiro, inclusive, muito interessante, feito por um colega da USP, o Hamilton Ruschel, publicado recentemente, que mostra o seguinte: pessoas mais fortes que são infectadas pelo coronavírus, pelo SARS-CoV-2, essas pessoas têm menos impacto negativo pela infecção e, quando hospitalizadas, ficam menos tempo nos hospitais. Então, mostrando também, né, que a pessoa mais forte acaba apresentando muito mais chances de ter menos problemas quando infectada pelo coronavírus do que aquelas mais fracas. Esses autores fizeram uma divisão em 3 níveis, tercis, e viram que os mais fortes eram os que tinham muito menor tempo de hospitalização, saíam muito mais rápido e que tinham muito menos de efeitos negativos proporcionados pela infecção. Também há um outro estudo publicado por um pessoal da Dinamarca, bem recente, falando aí de pandemia, né, já que estamos nela, que mostrou que pessoas mais fortes são menos infectadas do que pessoas mais fracas. Então, olha só que coisa interessante. Tudo aquilo que eu falei anteriormente, de que pessoas mais fracas adoecem mais, também se sabe que, em relação ao coronavírus, pessoas mais fortes adoecem e são menos infectadas do que pessoas mais fracas. O mecanismo que está por detrás disso ainda não é conhecido, como várias coisas que estão ligadas a SARS-CoV-2 não são, né, ainda bem documentadas, mas isso é fato. Cada vez mais se sabe que pessoas que tenham parâmetros neuromusculares melhor desenvolvidos são muito mais protegidas do que pessoas que não os têm. Então, esse é um dado muito importante que vale a pena a gente pensar, especificamente falando de pandemia, né, porque vivemos, obviamente, nela e são dados assim, muito, muito interessantes que os mostram. Eu diria que, para finalizar, num futuro, esta questão de força não vai ser mais questionada, não vai mais ser, não, mas será que... Não, vai ser uma coisa necessária, todos vão ter que fazer. Eu diria isso, que não falta muito para isso acontecer. O único problema que isso não aconteceu ainda é o fato de que as pessoas não conhecem estas informações que eu estou dando aqui, não é? Meus alunos me ouvem todo semestre falar sobre isso. Todas as palestras que eu dou por aí, eu falo nisso. Só que muita gente não sabe disso. E muitas vezes as pessoas são impactadas por pai, não sabia disso. Pois é, se soubesse, né, a repercussão, né, disso seria possivelmente muito diferente da que é atualmente. Então, esse é o meu recado. Eu acho que, assim, de fato, é necessário, não é importante, também é importante, mas é necessário a realização do treino de força. Eu não tenho nenhuma dúvida, em todas as fases da vida, desde a fase mais, né, precoce, na adolescência, até a vida adulta. Professor, quero te agradecer tremendamente também, aproveitando o momento, já que citaste bastante estudo sobre a pandemia, claro, pessoas que tenham receio de fazer algum exercício ou de frequentar algum espaço para fazer esse treino, claro, sempre com todos os cuidados possíveis, para também seguir as orientações de saúde pública, para, de fato, ter os maiores benefícios possíveis em relação aos treinamentos e aos cuidados com a pandemia. Também, se possível, já que te citaste, eu te pedi para a gente finalizar a entrevista. Então, se alguma pessoa tem alguma vontade de conhecer um pouco mais desse tipo de treinamento, alguma dica que tu daria de alguma forma de pesquisa que a pessoa poderia acessar, algum conteúdo, algum canal, site, em que ela possa saber um pouco mais sobre esse tipo de informação? Aí é um problema, Diego. De fato, isso é uma coisa assim que é uma falha até nossa, né? A gente deveria ter muito mais esse tipo de canal aí com a população em geral para levar essas informações, né? E o que a gente faz normalmente é externar, né, isso que eu acabei de falar em pesquisa
E essas pesquisas são publicadas para públicos muito direcionados, né, que são pesquisadores, estudantes, enfim, não para a população em geral. Eu não conheço, não sei te dizer assim, há vários sites, eu não quero que cometeu um equívoco de esquecer de um ou lembrar, entendeu? Eu não tenho nenhum que eu conheça e diga assim, ó, tudo que ele disser lá pode seguir em frente que está bem. Não faz, eu acho que isso é uma falha nossa, inclusive, da universidade. A gente deveria ter mais tempo para fazer isso, divulgando informações para a comunidade em geral, não científica, né? E dando essas informações para a comunidade geral. O que nós fizemos já há muitos anos, né? Mas aí de forma presencial, não é nesse momento de pandemia, o que nós fizemos já há muito tempo, há muitos anos, é a realização de um programa de extensão comunitária, de extensão universitária para a comunidade em geral, que vai até a ESEF treinar força conosco. Nós temos um programa lá, que o nome é Treinamento de Força para a Saúde, é um programa que já existe há mais de 20 anos, e que pessoas da comunidade em geral vão lá para dentro da escola e vão treinar sobre a nossa orientação. Eu sou o coordenador do projeto e trabalham comigo vários estudantes da escola, né? Mas nesse momento a coisa está parada. O que nós temos neste momento acontecendo, e isso também é outra coisa importante de mencionar, evoluiu muito por causa dessa questão de isolamento social, evoluiu muito durante esse período pandêmico dos últimos, sei lá, 16, 18 meses, uma coisa chamada de treinamento remoto ou telehealth. Tá? Nós, por exemplo, temos um projeto de pesquisa para mulheres com câncer de mama, em que essas mulheres recebem treinamento 2 vezes por semana de forma remota. Ou seja, elas com um simples celular, orientadas por um estudante, né, sob minha orientação, elas fazem exercícios com sobrecarga. Com sobrecarga do próprio corpo, com TheraBand, nós levamos até a casa delas pezinhos. Então, elas fazem um treinamento de força, né, progressivo, orientados por nós. Mas, assim, isso a gente tem só para aquele grupo, não deu ainda tempo de expandir para a população em geral. Pô, quem dera nós tivéssemos uma coisa dessa, né? Mas, de fato, não temos. Então, assim, isso eu vou ficar te devendo, não vou ficar aqui te dizendo, procura tal site que lá tem tudo, porque não tem. Eu desconheço isso. Né? E, repito, isso é uma falha da universidade. Né? Ela deveria estar fazendo esse tipo de coisa de forma mais constante. Nesse período pandêmico, nós publicamos alguns trabalhos, né, sobre essa questão do telehealth, especialmente com idosos, em que a gente escreveu lá todo um texto científico publicado numa revista, uma das revistas de maior impacto na área de terceira idade, que é o Experimental Gerontology, em que a gente fala exatamente da necessidade de treinar força e como treinar força em idosos. Esse artigo está publicado, posso mandar para vocês, ele está em inglês, né? Então não é todo mundo que vai conseguir acessá-lo ou entendê-lo, mas assim, o que a gente pôde fazer nesse período pandêmico foi exatamente isso, dizer, olha, idosos precisam treinar força sim, a gente disse todos os motivos, como fazer, o porquê fazer e demos sugestões. Posso te mandar esse artigo, se interessar, aqueles que tenham condições de ler inglês, posso te mandar, sem nenhum problema. Esse eu posso te garantir que vale a pena ler, porque foi eu que escrevi. Então, assim, eu sei que está... Perfeito, professor, com certeza. E acho que é importante a gente deixar claro que a ideia do projeto também é transformar esse tipo de conteúdo em algo acessível para as pessoas. Então, principalmente agradecer a oportunidade de falar contigo e que a gente possa esmiuçar um pouco desse conteúdo e trazer de forma mais aprofundada e num formato interessante também, de forma mais abrangente para todos os alunos, os estudantes, a comunidade em geral que puder acessar esse material. Então, de novo, reforçar o agradecimento por contribuir conosco, professor. Tá bom, é um prazer. Depois eu te peço o seguinte, para eu não esquecer de te mandar o artigo, ou eu posso mandar para a Flávia,